Buenas, meus alunos! Nesse vídeo nós vamos ver como encontrar extremos relativos de uma função. Então, quando a gente fala em extremos relativos, a gente tem dois tipos de extremos, digamos assim, que são os máximos relativos e os mínimos relativos. Então, a gente vai começar direto com a definição disso. Então, a definição de máximo e mínimo relativo é a seguinte, né? A gente vai dizer que uma função f de x ela tem um máximo relativo, né, respectivamente mínimo, num ponto x0 se vai existir um intervalo aberto i, né, contendo esse x0 tal que, então, né, para ser máximo relativo, o f de x0 tem que ser maior ou igual que f de x para todo x nesse intervalo i, tá? Então, isso vai ficar bem mais fácil mais fácil de visualizar com um exemplo. Tá? Então, essa minha função aqui, né, ela tem diversos máximos e mínimos relativos. Então, por exemplo, esse carinha aqui, né, esse ponto x0 aqui, ele vai ser um máximo relativo. Né? Por que ele vai ser o máximo relativo? Porque eu consigo encontrar um intervalozinho i que contém x0, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse intervalo aqui, né? Esse intervalo aberto aqui, ele contém esse meu ponto x0, né? Que é esse carinha aqui, e para qualquer valor de x aqui, o valor de f de x0, né? Que é justamente esse pico aqui, ele é maior do que o valor de f de x, né? Para qualquer valor de x nesse intervalo, tá? Então, é isso que quer dizer, né? Ele ser o máximo relativo da função, tá? Esse ponto aqui, né? Esse valor de x aqui também é o máximo relativo. Esse valor aqui, né? Também é um máximo relativo, tá? E mínimos relativos a gente vai ter, então, por exemplo, né? Esse carinha aqui, né? Esse x1 aqui é um mínimo relativo. Porque, de novo, eu consigo encontrar um intervalozinho, né? Se eu pegar esse intervalo aqui, tá? Ele contém esse meu ponto x1, e nesse intervalo aqui, para qualquer valor de x, o valor de f de x1 é o menor, né? É o que eu tenho aqui, então f de x1 vai ser menor do que f de x, menor ou igual, para qualquer x nesse pequeno intervalo, tá? Então isso quer dizer, né, que esse ponto x1 é um mínimo relativo. E aí aqui eu tenho outro, né? Esse cara aqui também vai ser um mínimo relativo. Então agora a gente vai definir o que é um ponto crítico de uma função. Tá, então um ponto crítico de uma função é né? Na verdade, isso vai ser um conjunto de pontos que é formado pelos pontos onde a função não possui derivada, né? Então, ela não possui derivada nesse ponto e mais, né, os pontos onde a função tem derivada e essa derivada é igual a zero. E esses pontos aqui, né, onde a função tem derivada e essa derivada é igual a zero, então a gente chama, né, de pontos estacionários. Então, vamos ver alguns exemplos disso. Então, encontrar os pontos críticos dessa função aqui, x² mais 2x menos 1, tá? Então, né, o conjunto dos pontos críticos, né, conjunto dos pontos críticos, né, é igual ao conjunto, né, dos pontos onde, né, a minha função y não tem derivada, e união com o conjunto dos pontos, né, onde y', né, desse ponto é igual a zero, né? Então, a minha função aqui é esse polinômio de grau 2, então não tem nenhum ponto onde ela não tenha derivada, né? Ela vai ser derivável em todos os pontos. Então, esse carinha aqui é o conjunto vazio, tá? E esse carinha aqui, bom, né? O meu y', a derivada, vai ser 2x mais 2.
Então, onde é que a derivada dessa função é igual a zero? Bom, né? Isso daqui quer dizer, então, que 2x mais 2 é igual a zero e, portanto, x tem que ser igual a menos 1. Então, esse cara aqui é um ponto crítico, né? Menos 1, ou seja, né, o conjunto dos pontos críticos, ele só tem um elemento e é igual a menos 1. Né? Então, menos 1 é o único ponto crítico dessa minha função aqui. Tá, vamos ver mais um exemplo. Né? Então, essa função aqui, 3x na 5 terços menos 15x na 2 terços, encontrar os pontos críticos dessa função. Tá? Então, de novo, né, eu tenho que calcular a derivada dessa função. Então, a derivada dessa função vai ser 5, né? Desce os 5 terços, vai cancelar o 3. 5x na 5 terços menos 1. Então, isso vai ser, né, 2 terços. E menos 5x na menos 1 terço. Bom, aqui para simplificar isso daqui, eu vou multiplicar e dividir por x na 1 terço. Né? Então, fazendo isso, né, eu vou multiplicar e dividir por x na 1 terço. Tá? Então, aqui em cima, né, vai ficar 5x na 2 terços vezes x na 1 terço. Isso é simplesmente 5x, né? E menos 5, e aqui vai cancelar, né? Soma os expoentes, vai dar zero. Vai ficar assim, e dividido por x na 1 terço, que é raiz cúbica de x. Tá? Então, aqui, né? Essa daqui é a minha derivada, então o que é que vão ser os pontos críticos? Né? Isso daqui é o conjunto dos pontos onde essa derivada é igual a zero. Então, isso daqui vai ser igual a zero só quando o meu numerador aqui for igual a zero. Né? E aí, isso daqui vai ser igual a zero quando x for igual a 1. Né? Então, 1 é um ponto crítico, porque a derivada é igual a zero e, né, na verdade, é o único ponto crítico quando essa derivada é igual a zero. E, além disso, né, ponto crítico são os pontos onde essa derivada não existe. E essa derivada aqui não vai existir para x igual a zero. Né? Se eu colocar aqui x igual a zero, eu vou ter uma divisão por zero. Então, nesse ponto, eu não tenho derivada. Então, zero também é um ponto crítico. Esse ponto aqui, porque a derivada é igual a zero. E esse ponto aqui, porque a derivada não existe. Então, agora a gente vai ver qual é que é a relação entre um ponto crítico, né? Por que a gente está vendo isso, e os extremos relativos. Tá, então a gente tem esse resultado, né, que diz que a função f de x ela vai ter um extremo relativo em x igual a x, né? Se ela tem um extremo relativo em x igual a x0, então esse ponto ele vai ser um ponto crítico de f de x. Tá? Então, isso daqui está dizendo o seguinte, né? Se eu pegar essa minha função aqui, tá? Os pontos críticos, né? Então, né, os extremos relativos dessa função vão ser esse ponto aqui, né? O máximo relativo, o mínimo. Esse ponto aqui, que é o máximo. Esse ponto aqui é o mínimo. Esse daqui o máximo de novo e assim por diante. Então, nesses pontos aqui, a derivada é igual a zero. Né? Nesse ponto aqui, a derivada não existe, porque eu tenho esse bico. Tá? Nesse ponto aqui, a derivada também vai ser igual a zero, né? E nesse ponto aqui também. Então, os extremos relativos, né, nesse exemplo aqui, eles estão justamente localizados, né, nos pontos críticos dessa função. Agora, nem todo ponto crítico ele vai ser um extremo relativo. Tá? Por exemplo, né, a função y igual a x ao cubo. Né? Quem é que vão ser os pontos críticos dessa função? Bom, né, se eu calcular a derivada, isso daqui é 3x ao quadrado. Então, isso daqui, essa derivada existe para qualquer valor de x, né? E essa derivada é igual a zero, né? Se o meu x é igual a zero. Então, na verdade, esse daqui é o único ponto crítico dessa função. Tá? Só que agora, nesse ponto aqui, né, se eu desenhar o gráfico, x ao cubo, tá? X igual a zero está aqui, né? E nesse ponto eu não tenho um extremo relativo. Né? Eu tenho só uma troca de concavidade aqui, né? Côncavo para baixo e depois para cima. Tá? Mas eu não tenho um extremo relativo.
Então, né, todo extremo relativo, né, o conjunto dos extremos relativos, ele está contido, né, no conjunto dos pontos críticos. Tá? Mas a recíproca não é verdadeira, né? Nem todo ponto crítico ele vai ser um extremo relativo. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora, né? Então, o objetivo dessa aula é encontrar os extremos relativos. Tá? O que eu sei fazer é encontrar os pontos críticos, então agora a gente precisa de uma condição, né, para, dado um ponto crítico, decidir se ele é um extremo relativo ou não. Então, para decidir, né, que pontos críticos vão ser extremos relativos e que extremos relativos são esses, a gente tem dois testezinhos. Então, o primeiro deles é o teste da derivada primeira. E esse teste ele é baseado no seguinte, né, nos seguintes fatos. Então, vamos supor que eu tenho aqui um extremo relativo que é o máximo, né? Então, eu tenho um máximo relativo, tá? Nesse ponto x0 aqui. Então, vamos ver o que está acontecendo com as derivadas, né, dessa função aqui, ou as retas tangentes. Então, se eu pegar pontos à esquerda desse x0, tá, as minhas retas tangentes vão ser assim, né? Então, elas têm inclinação positiva. Agora, se eu ficar à direita desse ponto aqui, as minhas retas tangentes são assim, então inclinação negativa. Né? Então, se a derivada da função ela troca de positivo para negativo nesse ponto x0, então eu tenho um máximo relativo. Para mínimo relativo vai acontecer a mesma coisa. Né? Se eu tenho um mínimo relativo nesse ponto aqui, né? Nesse ponto x0, então se eu olhar aqui as retas tangentes à esquerda, né? Elas são retas tangentes assim, então todas elas com inclinação negativa, né? Retas decrescentes. E aí, à direita, as retas tangentes são assim, então elas têm inclinação positiva. Né? Então, se eu analisar o sinal da derivada e ela, né, mudar de negativo para positivo nesse ponto x0, então esse ponto vai ser um ponto de mínimo, né? Um mínimo relativo. Então está aqui, né, o teste da derivada primeira, né, que é um resumo, né, disso daqui que eu falei para vocês. Então, se a derivada, né, da função é positiva no intervalo à esquerda, né, desse ponto, então estou nesse caso aqui, e ela for negativa no intervalo à direita desse ponto, então esse ponto vai ser um ponto de máximo, né, relativo. E o contrário, né, se a derivada ela é negativa, né, no intervalo à esquerda, então eu estou aqui, né, e positiva no intervalo à direita, então esse ponto vai ser um ponto de mínimo relativo. E se eu não tenho troca de sinal nesse ponto, né, se a minha derivada não troca de sinal nesse ponto x igual a x0, então esse ponto ele não vai ser um extremo relativo. Tá? Então esse exemplo aqui é aquele exemplo, né, de x ao cubo. Né? Então o gráfico de x ao cubo ele é isso daqui. Tá? Esse ponto que a gente viu que é um ponto crítico, né? X igual a 0 é um ponto crítico, mas, né, se eu olhar para a derivada da função, a derivada é 3x ao quadrado, que é sempre positiva. Né? Ela não troca de sinal nesse ponto aqui, então esse ponto não é um ponto de extremo relativo. Né? Então vamos ver um exemplo, né? Continuando aquele mesmo exemplo anterior. Né? Então a minha função era y igual a 3x na 5 terços menos 15x na 2 terços, tá? Então, a gente viu, né, que a derivada, isso daqui ia ser 5x na 2 terços, né, e menos, aqui vai ficar 10x na menos 1 terço, né? Então, isso daqui é
colocar o 5 em evidência, né? Fazendo aquela simplificação, isso daqui vai ficar x menos 2 dividido por raiz cúbica de x, né? Então, na verdade, eu acho que eu tinha calculado a derivada errada antes, né? Eu tinha colocado um menos 1 aqui, mas na verdade é menos 2. Tá? Então, se eu analisar o sinal, né? Então, eu vou analisar o sinal disso daqui em cima, isso daqui é x menos 2, né? É uma reta crescente que vai cortar o eixo x em x igual a 2, né? Então, aqui ela é positiva, aqui ela é negativa. Essa função aqui embaixo, né? Raiz de x, ela troca de sinal no zero, né? Então, aqui ela é negativa e aqui ela é positiva, tá? Então, o sinal dessa derivada, né? Eu tenho aqui o ponto 0, eu tenho aqui o ponto 2, então aqui menos com menos isso é mais, menos com mais, menos, e aqui mais com mais é mais, né? Então, esses dois pontos aqui são pontos críticos, né? É o 2 e o 0, né? Nesse ponto aqui, porque eu não tenho derivada, a derivada não existe, e esse ponto aqui, né? Porque a derivada vai ser igual a 0. Tá? Então, aqui estão os meus dois pontos críticos em x igual a 0. Né? A derivada ela passa de positiva para negativa, né? Ou seja, tenho esse comportamento aqui, portanto, esse cara é um ponto de máximo relativo. E esse carinha aqui, a derivada, né, à esquerda, ela é negativa e depois ela passa para positiva, então eu tenho um ponto de mínimo relativo. E se eu não tivesse troca de sinal, né, aí não seria um extremo relativo. E agora a gente vai ver o teste da derivada segunda, né? Então, para utilizar esse teste aqui, a função f de x ela vai ter que ser diferenciável duas vezes em x igual a x0, né? Ou seja, eu vou conseguir calcular, né, f' de x0, isso vai ser igual a 0, né? Vai ser um ponto crítico. E eu vou conseguir calcular também a derivada segunda nesse ponto. Então, se eu conseguir fazer isso daqui, eu vou poder utilizar esse teste. Então, qual é que é a ideia desse teste, né? A ideia desse teste é olhar para a concavidade da função. Né? Se eu tenho um extremo relativo aqui, né? Se x0 é um ponto de máximo relativo, então aqui eu vou ter que a função, né, nesse ponto, ela vai ter que ser côncava para baixo. Né? x0 é um máximo relativo, né? Então, né, f de x tem que ser côncava para baixo, porque não tem como ser um máximo e a função ser côncava para cima. E, bom, se a função é côncava para baixo, isso quer dizer que a derivada segunda é menor do que zero. Né? Então, a gente tem essa relação. Né? E aí ela vai ser menor que zero nesse ponto. Né? F duas linhas no ponto vai ser menor do que zero. E a mesma coisa para mínimo relativo. Né? Esse ponto que é um mínimo relativo. Né? Então, se é mínimo relativo, bom, a função ela tem que ser côncava para baixo. Ou melhor, côncava para cima, né? E aí, né, a condição que a gente viu para ser côncava para cima é que a derivada segunda seja maior do que zero. Tá? Então, esse é o teste da derivada segunda. Tá, então, resumindo, né, esse teste da derivada segunda, tá? Se, né, f', né, a primeira derivada for igual a zero e a segunda derivada no ponto for menor que zero, então eu tenho um máximo relativo, né, que é isso daqui, né? Derivada segunda menor que zero quer dizer que a função é côncava para baixo e aí eu vou ter um máximo. Se a derivada é igual a zero e a derivada segunda é positiva, então a função vai ser côncava para cima e eu vou ter um mínimo relativo nesse ponto. Tá? E muito importante, né, se a primeira derivada e a segunda derivada são iguais a zero, então esse teste é inconclusivo. Né? O que quer dizer que esse ponto x0 ele pode ser um ponto de máximo, mínimo ou não ser um extremo relativo.
Um exemplo disso, né, são as funções x na 4 e x ao cubo. Tá? Então, ambas essas funções aqui, né, se eu calcular a derivada, né, isso aqui é 4x ao cubo e 3x ao quadrado, essas derivadas aqui vão se anular em x igual a zero. E se eu calcular a derivada segunda, então 12x ao quadrado e 6x, a derivada segunda também vai se anular, né, de cada uma dessas funções aqui em x igual a zero. Mas, né, essa função aqui, né, x igual a zero é ponto de mínimo relativo, né? Se eu olhar para o gráfico de x na 4, eu tenho isso daqui, então x igual a zero é um ponto de mínimo relativo. E se eu olhar para x ao cubo, né, eu tenho isso daqui e x igual a zero não é nem máximo e nem mínimo, né? Não é um extremo relativo. Tá? E quando acontece isso daqui, né, de eu não conseguir aplicar esse teste aqui da derivada segunda, eu tenho que utilizar algum outro teste, por exemplo, o teste da derivada primeira. Então, para finalizar esse vídeo, a gente vai ver esse exemplo aqui, né? Na verdade, esse é um exercício, o exercício 48 lá dessa sessão, né? Então, encontrar todos os extremos relativos dessa função aqui, né? f de x igual a x vezes e na x ao quadrado. Tá? Então, a primeira coisa, né, para encontrar os extremos relativos, eu preciso encontrar os pontos críticos, né? Porque a gente viu que os extremos relativos, todos os extremos relativos, vão ser pontos críticos dessa função. Tá? Então, para encontrar os pontos críticos, a gente precisa da derivada dessa função, né? Então, quem é que vai ser f'? Bom, né? Aqui eu tenho uma composição, né? Então, a derivada disso, regueirinha, cadê? Isso vai ser 2 vezes x e na x, vezes, né? Então, isso aqui é a derivada da função de fora, né? Aplicada, né? De dentro. E agora, vezes a derivada dessa função de dentro aqui, né? Desse produto, x e na x. Então, a derivada disso, regueirinha do produto, isso é e na x mais x e na x, tá? Então, aqui eu posso colocar, na verdade, eu vou ter e na 2x, né, quando eu multiplicar esse e na x com esses outros e na x aqui. Então, vou colocar ele em evidência e vai sobrar o quê? Vai sobrar 2x vezes x mais 1. Tá? Então, pontos críticos dessa função. Pontos onde essa derivada não existe. Não tem, né? Isso daqui, essa expressão existe para qualquer valor de x. E agora, pontos onde isso daqui é igual a zero. Bom, isso daqui não vai ser igual a zero nunca, né? Exponencial. Agora, isso daqui vai ser igual a zero se o meu x for igual a zero ou x igual a menos 1. Então, esses dois carinhas aqui são os meus pontos críticos dessa função aqui. Então, agora eu quero descobrir, né, se esses pontos aqui, eles são de fato extremos relativos. E que extremo é esse, né? Se é um máximo ou se é um mínimo. Então, para isso, a gente tem aqueles dois testes, né? O teste da derivada primeira e da derivada segunda. Eu vou resolver utilizando os dois testes para mostrar para vocês. Então, né, o teste da primeira derivada, eu vou ter que analisar o sinal, né, da derivada nesses dois pontos aqui, se vai trocar de sinal ou não. Então, para analisar o sinal, né, dessa derivada, eu vou ter que analisar o sinal, então, de e na 2x, de 2x e de x mais 1. E aí o produto disso vai ser o sinal de f' de x. Então, aqui 2x, né? Bom, começando aqui com e na 2x. Isso daqui vai ser positivo para qualquer valor de x. Né? Então, isso daqui é mais, né, para qualquer valor de x. Agora, 2x, tá? 2x, isso aqui é uma reta que passa, né, lá em x igual a zero e é uma reta crescente. Então, aqui ela vai ser negativa, né? E aqui ela é positiva. E agora, x mais 1 é a mesma coisa, isso vai ser uma reta crescente. A raiz dela é menos 1. Né? E aí, então, bom, reta crescente, aqui ela vai ser negativa e aqui ela é positiva. Então, agora fazendo o produto desses sinais, né? Se eu colocar aqui os pontos,
Então eu tenho aqui 0 e aqui menos 1. Tá? Então, analisando o sinal, né? Eu tenho aqui mais com menos, isso vai ser mais. Aqui mais com menos, né? Com mais continua menos. E aqui tudo mais, então sinal positivo. Tá? Então agora é só interpretar isso. Né? Aqui no ponto x igual a menos 1 eu tenho troca de sinal, né? E ela está trocando de sinal positivo, reta crescente, para negativo. Então eu tenho um ponto de máximo relativo. Tá? E nesse ponto aqui, em x igual a 0, eu também tenho troca de sinal, então vai ser um extremo relativo. E essa troca de sinal ela está de negativa para positiva, né? Ou seja, eu tenho um mínimo relativo. Mas eu vou de novo, né, mostrar também o teste da segunda derivada. Então, para esse teste, claro, a gente precisa, né, calcular a derivada segunda. Né? Então, quem é que vai ser a derivada segunda dessa função aqui? Né? Bom, vai ser a derivada disso daqui. Então, eu tenho esse produto, regrinha do produto, né, derivada da primeira função, vezes a segunda, que isso daqui é 2x² mais 2x, e mais, né, a primeira função vezes a derivada da segunda, derivada disso daqui vai ser 4x mais 2. Então, isso daqui é e na 2x, né? Vou colocar em evidência, vai sobrar 4x² mais 4x mais 4x e mais 2. Então, isso é e na 2x, que multiplica 4x² mais 8x mais 2. Tá? Então, né? Eu tenho esses dois pontos críticos aqui. Tá? Então, f' de 0, né? A gente já viu que isso vai dar 0. E a derivada segunda em x igual a 0, isso vai ser e na 0 é 1, e aqui vai sobrar só 2, né? Então, isso vai ser 2. Então, derivada segunda positiva quer dizer que a função ela é côncava para cima, e aí nesse ponto eu vou ter um ponto de mínimo relativo, né? Que foi o que eu encontrei aqui, né? 0 é o mínimo relativo. E agora, né? Em menos 1, bom, f' de menos 1, isso vai ser 0, e f duas linhas de menos 1, isso vai ser e na menos 2, que multiplica 4 menos 8 mais 2. Né? Então, isso aqui é menos 2 e na menos 2, e isso daqui é um número negativo. Né? Por que é negativo? Porque isso daqui é positivo, né? E na menos 2 é positivo, vezes menos 2, então vai ser negativo. E aí, derivada segunda negativa, quer dizer que a função é côncava para baixo, e aí nesse ponto, então, eu vou ter um máximo relativo. Tá? Que foi o que eu encontrei aqui, né? X igual a menos 1, né? É um máximo relativo. Então, é assim que a gente utiliza esses dois métodos, né? Esses dois testes para determinar se os pontos críticos, né? Eles vão ser extremos relativos e que extremos relativos eles vão ser.